Fala galera, me chamo Otávio Augusto Nasser, tenho 22 anos, sou estudante de Medicina aqui da Universidade Federal da Paraíba, atualmente no 6º período, e hoje vim contar para vocês como é que eu fiz para tirar a nota 1000 na redação do Enem 2016. Além disso, sou assessor aqui do Mindset. Sou filho de uma professora de Matemática e Física e de um administrador, e já no primeiro ano de vida, por nascer numa região muito fria, sou do Paraná, tive problemas de saúde logo no primeiro ano, e praticamente ao longo da minha primeira infância sempre sofri com problemas respiratórios. E desde criança sempre tive o sonho de ser médico, né? Diferente das crianças quando perguntam, quero ser jogador de futebol, quero ser um cantor, sempre quis ser médico. E naturalmente quando a gente vai crescendo, vai amadurecendo a ideia e também percebendo o tanto de sacrifício e dedicação que precisaria ser feito para alcançar. Terminei o ensino médio no ano de 2015, no ano de 2016. Por não ter passado, me matriculei no cursinho, no maior cursinho de Londrina. Então eu acordava todos os dias às 4h35 da manhã para dar tempo da empresa de transporte levar a gente para Londrina. Saía de casa às 5h10 e estudava pela manhã, depois voltava para minha cidade de Arapongas durante a tarde e ficava em Londrina somente na segunda e na quinta-feira durante o dia inteiro. No sábado também tinha aula. Durante o ano do cursinho, logo no começo, no primeiro mês, um grande amigo meu foi aprovado. Pedro, inclusive, agora está no 5º ano de Medicina na Universidade Estadual de Maringá. E aquilo foi um fator positivo, assim, eu vi que eu poderia chegar também. Claro que você não basta só querer, tem que fazer também. Entender que passar em Medicina é um processo. O dia da prova você só coloca no papel um reflexo daquilo que você construiu ao longo da jornada. Então, dividir o objetivo maior em objetivos, em metas de curto, médio e longo prazo, facilitam a gente tornar aquilo mais palpável e encontrar também motivação diária no objetivo. Eu gosto de brincar que sonho a gente tem quando dorme. Enquanto a gente está acordado, a gente trabalha com meta de curto, médio e longo prazo para tornar aquilo real. Para chegar lá, você precisa evoluir, precisa sair da zona de conforto. Então, a gente oscila, é inerente da espécie humana, vai ter momentos que você vai estar bem, vai ter momentos que você vai estar ruim. Mas se você aprende a trabalhar nos dias ruins, e são os dias ruins que fazem você evoluir, você consegue alcançar seu objetivo. Por exemplo, não adianta nada o cara fazer 300 questões num dia bom, e no dia seguinte fazer 30. É consistência. Medicina é uma corrida de longa distância, não de velocidade. Então, fazer sempre mais, trabalhar sempre mais. O pessoal às vezes coloca muito como sorte, mas é impressionante como a sorte aparece para quem trabalha muito. E, naturalmente, como todo candidato, a gente tem aspectos positivos, pontos fortes e pontos negativos. Sempre tive a redação como um ponto forte. Eu fazia uma média de 3 a 4 redações por semana, tinha o tempo no próprio cursinho, na oficina de redação, mas geralmente eu redigia o restante dos textos no domingo pela manhã. Ao todo, durante o ano, até a prova do Enem, foram 92 redações. Então, assim, a chance do candidato que está escrevendo redação com frequência, se deparar no dia da prova do Enem com uma temática que ele já abordou, ou algo similar, sendo abordada de forma diferente, ou talvez até um assunto que ele não escreveu, mas leu algum argumento, leu alguma matéria, é muito grande. Naturalmente, eu também tinha lados negativos. Tinha a química que me atrapalhava, eu estudava e quando retornava na matéria para revisar, não conseguia solucionar com facilidade as questões. Porque o estudante tem que entender que medicina o que utiliza é memória de longo prazo. Não adianta ele estudar bem na hora, fazer exercício, mas não voltar revisitando os assuntos, porque ele vai ter que usar aquelas matérias dali talvez até um ano. Então eu carregava a lista de química sempre no material, lista extra. Praticamente o domingo inteiro à tarde era fazendo exercício de química, até que eu percebi que a química já não era mais a minha falha. Acho que o grande resultado disso foi que na prova de natureza eu tive mais acerto em química do que em biologia e física, que não era uma coisa que acontecia geralmente. E assim, é um dia de cada vez. Quando você trabalha dessa forma, você consegue encontrar motivação, encontrar força, mesmo não estando num dia 100%. Com a certeza de que o resultado ia chegar.
Claro que o vestibulando ele nunca acha que a hora dele vai chegar. Eu lembro até hoje do dia 19 de janeiro de 2017, o dia que saiu a nota do Enem. Quando carrego o site na hora do almoço, eu vejo lá a nota 1000, na hora eu não acredito, eu lembro que eu tirei a foto da tela do computador, recarreguei o site, estava ainda lá a nota 1000. Aí eu pego, somo a média, em casa é um sobrado, eu desço a escada e eu viro para minha mãe e falo, mãe, eu passei. Até que no dia 31 de janeiro de 2017, eu coloco a nota, eu coloco o login, a senha, e quando carrega estava lá, parabéns, você foi selecionado. Eu lembro que na hora eu só consegui falar um passei de forma um pouco mais alta, já escutei a galera subindo a escada correndo, chorando. E na hora é difícil a gente mensurar o quanto aquele momento modificaria o resto da minha vida. Se hoje eu estou onde eu estou, a cada dia que passa mais próximo de realizar o meu sonho de ser médico, se hoje eu tenho a chance de estudar medicina no 18º curso mais antigo do país, foi pela fase que eu vivenciei naquele meu ano de cursinho, pelos sacrifícios que eu fiz, pelas abdicações que eu realizei. Para conquistar coisas grandes a gente tem que fazer sacrifícios grandes. Se fosse fácil todo mundo chegava. Mas é possível, é muito mais trabalho e dedicação do que talento ou inteligência. Bom, como eu falei, naturalmente todo aluno tem pontos positivos e pontos negativos do seu desempenho. E você tem que aprimorar esses pontos positivos. São situações como essa que você pode buscar ali pontos extras que suprem uma falha que você comete na prova, uma gordura a mais para você ter uma margem de segurança. E no meu caso era a redação, sempre foi a minha prova mais forte. Mas eu sabia que eu poderia, mesmo já tirando 960, buscar ali mais 40 pontos que me colocariam numa zona de conforto muito maior. Então, por isso hoje a gente preparou uma série de dicas, na verdade 7 passos, de como você, que vai estar assistindo esse vídeo, pode fazer e alcançar o mesmo resultado que eu tive. Pode tirar 1000 na redação do Enem. Bom, pessoal, como eu já havia falado, agora eu vou passar para vocês 7 passos fundamentais que fizeram eu alcançar a nota 1000 na minha redação. E sem dúvida chegar ao objetivo que eu queria, que era passar em medicina numa universidade federal. Primeiramente, a gente precisa ter de forma muito clara na nossa cabeça o que é uma redação dissertativa argumentativa. Então, entender a tipologia, entender o gênero textual, entender qual a finalidade dela. O Enem geralmente apresenta para o estudante uma problemática, um problema social brasileiro e pede para que ele defenda uma tese através de argumentação, de mecanismos que convençam o leitor, que no caso vai ser o corretor, que o aluno tem conhecimento, tem domínio e que pode apresentar uma proposta de solução, uma resolução para aquela problemática. No segundo passo, a gente deve investir no nosso repertório cultural, no nosso repertório sociocultural. Então, tudo que vocês viveram é na prova de redação que vocês conseguem colocar. Diferente da prova objetiva, a prova de redação é uma prova subjetiva. Ou seja, os livros que vocês leem, as experiências de vida, as pessoas com quem vocês se relacionam, tudo isso entra aqui. Tem que saber colocar isso no papel, mas é fundamental um aluno culto, um aluno que não é só bom na própria matéria de ensino médio, mas um aluno ligado naquilo que está acontecendo, sabe? Que faz leitura de jornal, isso é muito importante, está ligado nas atualidades, é um aluno engajado. A prova do Enem é uma prova que cobra as coisas de forma contextualizada, não é uma prova direta. 3. Analise notas, redações nota 1000. Analisar não é só ler. Analisar é de fato vocês procurarem nos sites, na plataforma do INEP, quando eles disponibilizam, e estudar as redações nota 1000. Ver como que os alunos que alcançaram a nota máxima conseguiram colocar as palavras no papel. Quais os mecanismos linguísticos eles usavam, quais os argumentos de autoridade, como fazia a introdução, como fazia a proposta de intervenção. Isso amplia o horizonte para você, lhe permite visualizar novas possibilidades que às vezes vocês não conheciam. E aí você aprimora isso e consegue replicar através de treinamento, que a gente vai chegar lá. Quarto passo, dê atenção à coesão de texto. Muita atenção. Coesão de texto é através dos mecanismos da própria linguagem, da própria norma culta da língua portuguesa,
que o seu texto vai facilitar a leitura do corretor, ou seja, que ele vai ser mais fluido, para não ficar parecendo com desfile de escola de samba, os parágrafos tudo blocado, tudo separado. Né? Como que você aprimora isso? Estudando gramática, lendo textos críticos, escrevendo, aprimorando a conexão de um parágrafo com o outro. Bom, pessoal, quinto passo, e nesses últimos 3 passos, na minha opinião, são os passos mais importantes desses 7. Não basta o cara saber escrever bem, não basta ele ter um bom repertório sociocultural, não basta ele ter analisado as redações e visto novas possibilidades, nem ser muito bom em gramática, se ele não treinar. É treinando que você vai acabar sendo exposto a uma gama de temas variados. E a chance de você se deparar com um tema na prova do Enem, que você escreveu ou redigiu uma redação ao longo do ano, é muito grande. É a famosa sorte. Quanto mais textos você produzir, maior é a chance de você se deparar com um assunto conhecido. Ou até que você não escreveu. Mas, se ele tiver bem montada a estrutura da redação dissertativa argumentativa, o Enem fornece no material de apoio material suficiente, nos textos de apoio, material suficiente para sair do buraco, que eu falo. Né? O aluno preparado, se ele chegar numa prova e ter um tema muito específico, muito difícil, está difícil para todo mundo. E aí você tem que manter a calma e procurar, utilizando o material que o próprio Enem fornece, encaixar uma boa redação. Treine pra caramba, cara. Isso aqui é o que eu mais fazia. Né? Uma média aí de 3 a 4 redações por semana vai lhe preparar muito bem para a prova do Enem. Qual a melhor maneira de aprimorar a escrita, de adquirir domínio sobre a norma culta, que, lembrando, é uma das 5 competências avaliadas pelos corretores, domínio da norma culta, apresentação de proposta de intervenção, capacidade de organizar, relacionar as ideias, ter mecanismos de argumentação e convencimento. É lendo. E lendo o quê? Lendo tudo. Literatura clássica, texto crítico, jornais, editoriais, matérias que você gosta de ler, livros de literatura contemporânea, livre escolha, sabe? Mas lê pra caramba. Foi uma das coisas que eu fiz. Na nossa região, a gente tem muito vestibular próprio e as universidades cobram lista de livro. Eu acabei lendo naquele ano 20 livros, os 10 livros da lista de livros da UEL e da UniOeste, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Leia muito no seu tempo livre, Guia do Estudante de Atualidades, favorece demais. 7º passo, personalidade. Personalidade quer dizer o quê? É na prova de redação, por ser uma prova subjetiva, que o aluno tem a chance de colocar o jeito dele no papel. Claro, respeitando os limites do gênero, da tipologia, respeitando os limites daquilo que vai ser corrigido, mas é a forma que você tem de encantar e de surpreender o seu corretor. Quando ele se deparar com o seu texto, ele vai falar, poxa, esse texto não é só um texto bom, é um texto que fugiu à curva de todos os outros bons textos que eu li. E a chance de você adquirir a nota 1000 tendo um texto que se apresenta de forma inovadora é muito grande. Tem que lembrar que a redação nota 1000 não é uma redação perfeita. É uma redação de um aluno que saiu do ensino médio. Mas é uma redação que apresenta erros mínimos, que não comprometem o total, não comprometem o resumo, não comprometem o embasamento, a argumentação, tudo aquilo que você colocou. E definir uma resolução para o problema, definir uma forma de você solucionar aquela temática. No meu ano, por exemplo, a proposta a temática foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, e era um prato cheio para você trabalhar, pela própria Constituição do nosso Brasil, por ser um país predominantemente católico, é o país com a maior quantidade de fiéis do catolicismo no mundo. Né? Então, utiliza toda a sua bagagem. Se você fizer isso e treinar, a chance de você conseguir também buscar a nota 1000 é muito grande. E se você buscar um 1000, muito provavelmente você vai conseguir passar em medicina na universidade que você deseja.